E é isso, galera, nós estamos chegando aí no próximo pay-per-view da WWE, que é o Backlash de 2026, que vai acontecer em Tampa, na Flórida. E esse pay-per-view não vai acontecer aí no domingo, ele vai acontecer no sábado, dia 9, então se prepara que no sábado tem pay-per-view para poder assistir. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, nós temos aí 5 lutas confirmadas para o card. E eu já digo para vocês aqui de antemão que boa parte, se não todas as lutas desse card para mim são bem previsíveis. Agora, se você quer assistir tudo na íntegra, você pode aí assinar a Netflix e assistir tudo ao vivo, sem dor de cabeça. Você vai lá, assina o plano mais básico que tem da Netflix e você já consegue assistir tudo, não só a WWE, você consegue ver milhões de outras coisas e também os pay-per-views ao vivo. Lembrando também que o pay-per-view tá previsto aí para começar às 7 horas da noite, horário de Brasília. Mas então, galera, chega de papo furado, porque se você clicou nesse vídeo, você quer ver as minhas apostas e previsões para o Backlash de 2026. E começamos aí com a nossa primeira luta da noite, e essa luta é uma luta de duplas. Danhausen e o seu parceiro misterioso vão enfrentar o time de Kit Wilson e The Miz. Então, galera, a rivalidade envolvendo Danhausen ganhou aquele tom caótico e divertido que só ele consegue trazer, é claro, e com The Miz e Kit Wilson servindo aí perfeitamente como o alvo das loucuras dele. Aí a gente no SmackDown teve os Rios levando a melhor, o que deixou tudo pronto para um desfecho pro Backlash, mas com aquele detalhe que pode mudar tudo. Quem será o parceiro misterioso de Danhausen? E aqui é onde a coisa fica interessante. Sem aquelas alianças claras na televisão, literalmente qualquer nome pode aparecer, desde surpresas grandes como CM Punk, ou até alguém inesperado como Cody Rhodes, ou até participações especiais vindas de fora, o que sempre gera aquele hype absurdo nos fãs. Mas, assim, sendo bem realista, essa luta não é sobre o parceiro, é sobre o momento ali de Danhausen. É o tipo de combate leve, cheio de humor, feito para poder entreter o público e dar uma respirada no card. No final das contas, gente, tudo aponta para um desfecho clássico, Danhausen saindo por cima, a rivalidade sendo encerrada de uma forma divertida e o público, claro, saindo satisfeito. Eu não faço a mínima ideia quem pode ser o parceiro de Danhausen. Quem sabe aí o R-Truth. Agora, quando se trata dos vencedores dessa luta, a minha previsão é que Danhausen e o seu parceiro misterioso vão vencer, e provavelmente com alguma loucura inesquecível aí pelo caminho. E agora, gente, vamos falar da nossa próxima luta, e essa luta é entre Asuka contra Io Sky. A rivalidade entre Io Sky e Asuka tinha tudo para ser uma das melhores do Raw nesse momento, mas acabou perdendo muita força pelo caminho. A narrativa envolvendo Kairi Sane era o coração da rivalidade, com aquele conflito emocional entre a lealdade e a liberdade. Só que com essa saída inesperada dela, gente, tudo ficou meio que incompleto, como se a história tivesse sido interrompida ali no meio. Mesmo assim, dentro do ringue, pode esperar uma coisa grande. Io Sky e Asuka já provaram várias vezes que entregam em momentos decisivos. Todo mundo sabe que a química absurda entre as duas existe. Tem também a questão do alto nível técnico garantido, mas fica aquele sentimento. Essa luta tinha cara de WrestleMania 42 e não Backlash. Vocês vão concordar comigo. Sobre o resultado agora, a lógica é clara. A Io Sky tá em alta e a prioridade criativa, e é claro, tem apoio do público, então a minha previsão é Io Sky saindo como a vencedora. Agora, gente, temos aí uma outra grande questão. O que vem depois para Asuka? Bom, com o histórico que ela tem, ficar de fora da rota pelo cinturão não faz sentido. O mais provável é que ela continue na briga pelo topo, porque, goste ou não, ela ainda é uma das melhores da história da luta livre feminina. Então, pra mim, Asuka não pode ser descartada. Agora, galera, nós vamos para a nossa próxima luta da noite, e essa luta vale o cinturão dos Estados Unidos. Trick Williams vai defender o seu cinturão contra o desafiante Sami Zayn. E assim, gente, a disputa pelo cinturão entre Trick Williams e Sami Zayn pelo cinturão dos Estados Unidos tinha tudo para ser uma rivalidade simples e eficiente, mas acabou tomando um rumo meio que exagerado. Aquela história de funeral com aquele cara vestido de Gingerbread Man no
SmackDown, claramente aí dividiu opiniões do público. É aquele tipo de ideia que tenta ser criativa, mas corre o sério risco de parecer mais boba do que impactante, principalmente uma feud que não precisa disso. Mesmo assim, gente, olhando o panorama geral, a base da história funciona. Sami Zayn tá mergulhando cada vez mais para o lado heel, e a derrota na WrestleMania 42 foi o ponto de virada. Enquanto isso, Trick Williams está em ascensão, com o público totalmente do seu lado, ou seja, temos aquele confronto clássico. E dentro do ringue, essa luta tem tudo para entregar, porque os dois sabem contar história lutando. E no fim das contas, o caminho mais lógico é claro, coroar o momento do campeão, encerrar a rivalidade e preparar o próximo passo do vilão. Então a minha previsão para o vencedor dessa luta é Trick Williams retendo o cinturão, e depois disso fica o gancho. Um possível confronto entre Sami Zayn e Cody Rhodes pode estar vindo aí. Isso sim tem cara de grande história. Agora, gente, nós vamos para a nossa próxima luta da noite, e essa luta é entre Seth Rollins contra Bron Breakker. O duelo entre Seth Rollins e Bron Breakker é, sem sombra de dúvidas, uma das mais imprevisíveis do card. De um lado, a gente tem o Seth Rollins, que vem de uma derrota importante para Gunther na WrestleMania 42, e claramente precisa recuperar o embalo se quiser voltar à rota do título mundial. Do outro lado, nós temos o jovem Bron Breakker, que está em ascensão, retornando com força total e sendo tratado como o futuro da empresa. Então a gente tem aquele dilema: se Seth Rollins vence, ele se reposiciona como contender, mas quebra o momento do Bron Breakker. Se Bron Breakker vencer, ele se consolida como uma nova estrela, mas afunda ainda mais Seth Rollins. Então, narrativamente, isso fica ainda mais interessante com a escolha de Bron Breakker de se alinhar com Paul Heyman, ignorando completamente a mentoria do próprio Seth Rollins. É quase que uma disputa de ideologias dentro da história. E tem mais. Não dá para descartar interferências. Nomes como Logan Paul e Austin Theory podem aparecer para bagunçar tudo e proteger ambos os lados. E no fim das contas, a WWE costuma proteger quem está subindo, e hoje esse cara é Bron Breakker. Então a minha previsão é Bron Breakker vencendo, provavelmente com alguma interferência. E isso deixa um cenário bastante interessante. Seth Rollins em crise, Bron Breakker em ascensão e o caminho aberto para novas rivalidades grandes vindo aí. E agora, galera, nós vamos para o nosso main event da noite, e essa luta vale o cinturão mundial dos pesos pesados. O campeão Roman Reigns vai defender o seu cinturão contra o desafiante Jacob Fatu. A luta entre Jacob Fatu e Roman Reigns pelo cinturão mundial tem cara de main event gigante, não só pelo título, mas pela história por trás. Jacob Fatu entra com uma motivação clara: lutar pela família, pelo legado e provar que pode derrubar o chefe da mesa. Já Roman Reigns continua sendo exatamente isso, o cara que todos precisam passar para chegar no topo. Mas o detalhe mais interessante aqui é a estipulação explícita: se Jacob Fatu perder, ele pode ter que reconhecer o Tribal Chief. Isso abre portas para um novo capítulo da Bloodline. E aí vem a grande questão: o Jacob Fatu funcionaria como o soldado de Roman Reigns, ou isso seria o começo de uma história maior, tipo o que aconteceu com o Jey Uso no passado? Porque, convenhamos, Jacob Fatu está em ascensão absurda, e colocar ele como um subordinado pode parecer um passo atrás, mas também pode ser exatamente o que vai impulsionar ele para um nível ainda maior no futuro. Agora, falando do resultado, seria sim muito interessante ver o Jacob Fatu vencer aqui. Seria impactante, inesperado e criaria uma nova era, mas sendo realista, Roman Reigns ainda é o pilar principal. A história da Bloodline ainda rende muito, e a WWE costuma construir esses arcos com calma, fora também que Roman Reigns acabou de ganhar esse cinturão. Então a minha previsão para o vencedor e retendo o cinturão mundial dos pesos pesados é Roman Reigns. Isso não é o fim para Jacob Fatu, é só o começo. Ele tem essa derrota agora, depois ele tem desenvolvimento de personagem e lá pra frente a possível redenção e a explosão como mega estrela. E se isso for muito bem feito, isso aqui pode ser o início de algo
muito, mas muito grande. Mas então, galera, a gente chegou aqui no final do nosso vídeo, agora eu quero saber de vocês, quais são as suas apostas e previsões para o Backlash de 2026. Não esqueça de deixar as suas apostas e opiniões aqui embaixo nos comentários. Então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!